Sabias que todos os dias nascem 160 milhões de ursinhos Haribo? Hoje vamos levar-te ao coração da fábrica para descobrires como é que estes doces icônicos passam da fábrica para as tuas mãos. Prepara-te para uma viagem tão doce quanto fascinante. Todos os dias são fabricados milhões de ursinhos de peluche, coloridos e frutados, destinados a trazer sorrisos a rostos de todo o mundo. As gomas Haribo são guloseimas mastigáveis e frutadas que têm cativado paladares em todo o mundo desde 1992. Mas alguma vez te perguntaste como é que estes doces icônicos ganham vida? Hoje vamos revelar-te um dos segredos mais bem guardados do mundo da confeitaria, a receita perfeita para as gomas Haribo. Antes de nos debruçarmos sobre a transformação de ingredientes crus nestes adorados ursos mastigáveis, precisamos de saber o que vai dentro destas deliciosas guloseimas. A base de cada ursinho é uma mistura cuidadosamente equilibrada de ingredientes, e os principais componentes incluem xarope de glucose e açúcar, que adicionam doçura e ajudam a criar a textura correta. O amido é crucial para dar aos ursos a sua característica mastigabilidade, enquanto a gelatina é a chave para aquela textura de goma única que todos adoramos. Os aromas e os corantes, naturais e artificiais, conferem a cada urso um sabor e um aspecto distintos. Um toque de ácido cítrico acrescenta um sabor sutil que equilibra perfeitamente a doçura. Mas não são apenas os ingredientes, é a forma como são combinados que realmente faz a diferença. A mistura de açúcar da Haribo não mudou em mais de 25 anos, um testemunho do compromisso da empresa com a consistência e a qualidade ao longo da sua história. A vista interna da fábrica da Haribo é impressionante e a escala da operação é incomparável com outras marcas. Enormes tanques de aço inoxidável dominam a paisagem, cada um desempenhando um papel fundamental no nascimento de milhões de ursinhos de goma. O ar está impregnado do aroma doce do açúcar e dos sabores frutados, uma antevisão tentadora das delícias que estão a ser criadas. O processo começa com o que é conhecido na indústria como slurry, uma mistura dos ingredientes base acima mencionados. Esta primeira solução é gerada em tanques industrializados de alumínio ou aço inoxidável, capazes de conter milhares de litros de mistura de gomas. O slurry é o coração dos ursinhos de goma, pelo que uma mistura correta é crucial para todo o fio que se segue. No interior dos tanques são combinadas quantidades muito precisas de xarope de glucose, açúcar e amido. A mistura é aquecida para garantir que tudo está perfeitamente misturado, criando uma base suave e consistente para as gomas. O controle da temperatura é fundamental, uma vez que até as mais pequenas variações podem afetar a textura final do produto. Quando a base estiver pronta, é a altura de adicionares a magia da gelatina, que é o que dá às gomas a sua textura mastigável característica. Enquanto a mistura aquece e mexe, a gelatina em pó é cuidadosamente adicionada na quantidade certa e a um ritmo controlado, para que não se formem grumos. É um equilíbrio delicado que garante que a gelatina é totalmente incorporada sem comprometer as suas propriedades. Depois vem a parte que dá a cada urso a sua personalidade única e natural, pois a base é separada em porções, às quais são adicionados aromas, para criar o clássico sabor Haribo que todos adoramos. Aromas de framboesa, laranja, morango, ananás e limão são combinados com corantes alimentares brilhantes e de alta qualidade para dar a cada urso as suas cores vibrantes. O resultado é um arco-íris de sabores e cores. Cada lote está destinado a tornar-se numa variedade específica de ursinhos de goma. Depois de todos os ingredientes estarem na mistura, esta é submetida a um processo final de aquecimento e mistura. Isto garante que todos os ingredientes estão perfeitamente integrados e que a textura é a correta. O resultado será uma goma macia e colorida, pronta a ser transformada em ursos. A precisão deste processo é meticulosa e cada lote é cuidadosamente controlado para determinar a consistência da temperatura e o sabor do produto. Depois vem a parte mais divertida do processo, dar aos ursos a sua forma icônica. É aqui que a maquinaria entra em ação, combinando a alta tecnologia e o artesanato da velha guarda em perfeita harmonia para transformar a geleia sem forma nas reconhecíveis gomas que todos conhecemos e adoramos. A estrela do espetáculo é uma máquina conhecida como magnata do amido, na qual decorre o processo de moldagem.
Primeiro, os moldes são preparados e os tabuleiros cheios de amido de milho são cuidadosamente nivelados, criando uma superfície lisa, mas suficientemente profunda para gravar o volume dos ursos. O amido de milho serve dois propósitos cruciais: forma os moldes para os ursos e ajuda a absorver o excesso de umidade da mistura de gomas, garantindo uma textura perfeita de mastigação. Segue-se a criação das cavidades, em que uma grande tábua cravejada com centenas de saliências em forma de urso é pressionada contra o amido de milho, deixando pequenas reentrâncias na forma e no volume tridimensional dos ursos. Com os moldes preparados, é a altura de a mistura de gomas fazer a sua grande entrada. A pasta cuidadosamente elaborada é depositada com precisão nestas cavidades por uma máquina com vários bicos. Isto garante que cada molde é preenchido exatamente com a quantidade certa de geleia, criando ursos uniformes e idênticos. Depois de cheios, os tabuleiros são levados para uma sala fria e climatizada. Aí os ursos dormem uma sesta durante o período de tempo certo, uma vez que gomas pouco repousadas podem ser demasiado moles e gomas demasiado repousadas podem ser demasiado duras. A duração exata deste período de descanso é um dos segredos mais bem guardados da Haribo e um fator-chave na criação da textura única que distingue as suas gomas da concorrência. Depois do descanso cuidadosamente programado, é a altura de os ursos deixarem os seus berços engomados. Os tabuleiros são invertidos e os ursos caem numa peneira grande, que é agitada suavemente para remover o excesso de amido de milho. O resultado são ursinhos perfeitamente formados e limpos. É espantoso ver como a gelatina se transforma nestes pequenos animais. O passo seguinte é dar-lhes o brilho característico da marca e garantir que são perfeitos em todos os aspectos. Acabadas de sair dos seus moldes de amido, as gomas podem parecer um pouco baças e sem brilho. É aqui que começa o processo de tombamento. Os ursos são suavemente tombados em grandes tambores rotativos. Aqui é adicionada uma pequena quantidade de cera de abelha para lhes dar aquele acabamento brilhante e perfeito sem afetar o sabor. À medida que rolam no tambor, cada urso recebe uma camada uniforme da mistura de cera, o que também garante que se separarão facilmente quando chegar à altura de os comer. Após o tratamento de spa que recebem nos tambores, os ursos precisam de algum tempo para arrefecer e são transferidos para uma área de arrefecimento, onde a temperatura e a umidade são cuidadosamente controladas, tal como acontece durante todo o processo de produção. Existem inúmeros pontos de controlo onde os ursos são inspecionados para garantir que cumprem os elevados padrões da Haribo. O processo de controlo de qualidade está longe de ser o pior trabalho do mundo. Nenhum técnico de controlo de qualidade se pode queixar, pois esta tarefa é tão deliciosa como parece. Os provadores e os técnicos de qualidade testam um punhado aleatório de ursos de cada lote para se certificarem de que os sabores estão exatamente certos. De acordo com os diretores das fábricas da Haribo, se um urso não satisfizer os seus elevados padrões de qualidade, não entra no saco. É tão simples quanto isso. A fase final da nossa viagem de gomas é a embalagem. Este processo é uma dança fascinante de precisão e velocidade, em que milhões de ursos são selecionados, pesados e embalados com uma precisão incrível. Primeiro, os ursos são classificados por cor e depois são pesadas quantidades precisas para cada embalagem. Para garantir que cada saco recebe a combinação perfeita de cores e sabores, são utilizadas máquinas com sensores de vibração e gravidade que deixam cair alguns ursos e retêm outros. Máquinas de montagem de alta velocidade formam os familiares sacos Haribo, a partir de rolos de material de embalagem. À medida que as embalagens ganham forma, porções de ursinhos de goma com peso exato são colocadas nos sacos, que uma vez cheios, são rapidamente selados para manter a frescura. Em seguida, são aplicadas etiquetas, incluindo informações nutricionais, números de lote e as importantes datas de validade. Por fim, os sacos são agrupados em caixas maiores que são empilhadas em paletes, prontas para serem distribuídas pelas lojas de todo o mundo, para deleite de milhões de fãs. E é assim que nascem os ursos Haribo, do coração da fábrica para os corações de milhões de pessoas. Tens um sabor Haribo preferido? Deixa-o nos comentários. Adoraríamos saber. Se gostaste desta viagem, não te esqueças de gostar, partilhar e certifica-te de que tens os teus próprios ursos prontos para a próxima vez. Se gostaste do nosso conteúdo, não te esqueças de subscrever o nosso canal. Até a próxima!